Oi pessoal, bem-vindos à nossa aula de ciências e hoje nós vamos dar uma introdução ao reino das plantas, ao reino Plantae. Vamos lá começar? Você pode encontrar no meio ambiente plantas de diversos tamanhos, de diversas formas, plantas que produzem frutos, plantas que não produzem frutos, plantas que têm flores, outras que não têm, certo? Ou seja, há uma variedade, há uma grande biodiversidade de plantas no meio ambiente. Tanto é que atualmente cerca de 390 mil espécies que já foram catalogadas no mundo. Existem cerca de 390 mil espécies de plantas que já foram catalogadas no mundo, mas também não chega nem em comparação à quantidade de plantas que precisam ser catalogadas. Não deixando de citar também que essas plantas que foram receberam o nome, na verdade, elas são muito importantes, já foi um avanço muito grande na botânica, não é? Que é a ciência que estuda as plantas. Vão pegando as informações que estão sendo lançadas aí. Mas enfim, toda essa biodiversidade aí de plantas, não é? A flora do nosso planeta, do nosso mundo, certo? Ela contém as suas características gerais. E é isso que vamos estudar hoje nessa aula, as características gerais das plantas. Ok, sétimo ano? Bem, pessoal, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Até agora, os reinos que estudamos possuíam seres pluricelulares ou unicelulares, certo? Possuíam seres procariontes, que foi o reino Monera, na verdade, e também possuíam seres eucariontes, certo? Agora, a partir do reino Plantae, todas as plantas, a primeira característica delas que vocês vão poder anotar no caderno de vocês é que todas são pluricelulares, certo? Além de serem pluricelulares, todas são eucariontes, ou seja, ela tem um núcleo, né? Ela tem a membrana que vai proteger o material genético, que é o quê? DNA ou RNA. Certo, gente? E outra característica muito importante, todas elas são autótrofas fotossintetizantes, ou seja, elas autoproduzem o seu alimento através da fotossíntese. Aí vocês podem me perguntar, tia, todas as plantas são autótrofas porque produzem seu próprio alimento, não é verdade? Sim, ok. Mas e as plantas carnívoras? Elas são heterótrofas? Na realidade, as plantas carnívoras, elas são autótrofas. Presta atenção, tá? Elas são autótrofas porque elas conseguem produzir seu próprio alimento. Mas ela desenvolveu uma adaptação. E essa forma de alimento, de capturar, certo? Um inseto, por exemplo. E essa forma de alimento heterótrofa é uma adaptação. Ela pode produzir o seu próprio alimento, mas só que essa adaptação mantém para ela outra forma dela também se alimentar, ok? No entanto, como se fosse ali um auxílio, uma forma de se garantir no meio ambiente, certo, gente? E o que acontece? Quando ela consegue capturar a presa, ela vai liberar substâncias que vai fazer com que a presa, certo? Ela se desintegre e ela consiga absorver tudo que ela precisa, todos os nutrientes que ela precisa ali daquela vítima, da presa. Certo, gente? Então, temos aí as características gerais. Então, lembrando, as plantas carnívoras, certo? Elas são autótrofas. No entanto, ela desenvolveu uma adaptação e consegue também obter de forma heterótrofa o seu alimento, tá bom? Mas as plantas em geral, certo? Elas produzem o seu alimento através de quê? Da fotossíntese. É o que a gente vai abordar um pouco nessa aula. Além disso, todas as plantas que são verdes, ela possui um pigmento chamado de clorofila. E o que é a clorofila? A clorofila é esse pigmento na cor verde, né, que vai fazer com que a planta seja verde.
Ok, gente? Então, por isso que existem folhas de diversas cores. Depende do pigmento que aquelas células elas contêm. Outra coisa, gente, as plantas elas são consideradas seres produtores, ou seja, por que seres produtores? Porque elas vão produzir seu próprio alimento, elas são autótrofas ou autotróficas, certo? E por ter essa característica, por produzir seu próprio alimento, são considerados seres produtores. E elas produzem seu alimento através da fotossíntese, que é o que vamos abordar agora no esquema. Vamos lá olhar? Bem, gente, a própria palavra fotossíntese, se a gente for fazer um pouco estudo sobre ela, a gente vê a presença aí da palavra foto, que significa luz, e síntese, que significa produção, ou seja, há uma produção, certo? Que vai necessitar da luz. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não é somente as plantas que realizam a fotossíntese. As algas, tá? Que também está no reino dos protoctistas, e também algumas bactérias realizam fotossíntese, como vocês já estudaram. E o que é que possibilita essa fotossíntese? É justamente o pigmento chamado clorofila. Então, todos esses seres que fazem fotossíntese, eles possuem clorofila. E este processo acontece com as plantas da seguinte maneira: a água e os sais minerais são retirados do solo através das raízes, certo? Percorrendo pelo caule até chegar às folhas. Lá nas folhas, ela absorve a luz do sol através da clorofila, que é uma substância da cor verde das folhas das plantas. A clorofila e a energia solar, elas possuem um papel fundamental de transformar os outros ingredientes em glicose, se tornando então a fonte de alimento para as plantas. Resumindo aqui no contexto geral, a planta ela vai absorver através das raízes águas e sais minerais, certo? E ao mesmo tempo, ela irá absorver das folhas, através das folhas, a luz solar e o gás carbônico. E essa interação da água, a luz solar, o gás carbônico faz com que haja uma reação, transformando aí em glicose, em alimento para a planta, tá, gente? Havendo também a liberação do oxigênio no meio ambiente, na atmosfera, que também é muito importante para os seres vivos, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não esqueçam de deixar o like, tá? Essa aula foi apenas uma introdução ao reino das plantas e nós vamos dar continuidade nas demais aulas, ok? Beijão pra vocês e até a próxima aula!